Ele, enquanto figura que conhece o judiciário infinitamente melhor que qualquer um de nós, inclusive do que o próprio Renan. E ele tem uma percepção muito aguçada sobre os problemas do Supremo Tribunal Federal. Ele acha que, de fato, o Supremo Tribunal Federal ultrapassou todas as barreiras da sua competência e tem feito isso assim, sistematicamente, que o Judiciário tem feito isso sistematicamente, que nós estamos mergulhados numa crise de ética na magistratura como nunca se viu igual, e isso é verdade, é a pura verdade. E essa crise de ética, inclusive a gente discute isso nesta valete aqui, a gente discute esses penduricalhos, né? Como nós estamos literalmente sustentando uma corja de vagabundos. Porque, assim, esses juízes. Esse é o tipo de tema que eu começo a falar e eu começo a me irritar. Eu abro a boca pra falar disso e eu vou ficando com mais raiva, então eu vou botando mais energia naturalmente. Porque esse tema me irrita de fato. Você olha, pô, a população brasileira, você olha lá a cidade de Melgaço, no Pará, aonde o Renan foi. A população tem nada, nada. Vive uma vida de merda, entendeu? Uma vida horrível, em que você não tem perspectiva de educação, você não tem saúde, você não tem infraestrutura, você não tem economia, você não tem nada. Ao passo que você tem uma corja de vagabundos que recebe auxílio pra botar 2 pés pra fora do seu apartamento. O Cássio Marques Nunes, eu tava falando sobre isso. Ó, a necessidade do auxílio creche para os juízes. Auxílio creche para os juízes. O juiz precisa de alguém para pagar um auxílio para pagar a escola da filha dele, do juiz. Eu pago a escola da minha filha do meu dinheiro. Ninguém, vocês também, se vocês têm filhos, todo mundo paga a escola dos seus filhos do seu próprio dinheiro. Mas não o juiz que ganha uma fortuna, ganha muito bem, não. Ele precisa de um auxílio para pagar a escola da criança. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Isso é uma vergonha. Esse juiz é uma corda de vagabundo. Se tem uma coisa que causaria um deleite quase, perdão a palavra, orgásmico de ver, é esse pessoal se dando mal. É chegar lá, nossa, e começar a cortar, sabe, cair todos esses penduricalhos. Tudo, reduzir tudo. Nem precisava reduzir os salários, que já são gigantes. Deixa lá o salário, mas penduricalho vai cortar tudo, não vai ter auxílio de nada, tem paletó, não tem isso. Não, você vai receber um dinheiro que é muito, entendeu? Considerando a economia combalida do país, e você vai viver com este dinheiro. E é isso aí. Você vai ver como todo brasileiro normal. Todo brasileiro recebe um dinheiro que é menos do que o juiz e vive com esse dinheiro e não tem auxílio de ninguém. E eu realmente gostaria de ver isso. É uma coisa que me deixaria feliz. E a gente sabe o quão difícil é. E nós sabemos o quão corajoso tem que ser um candidato para jogar isso na mesa. E agora é interessante, porque agora não é mais só o Renan, agora é Renan e o Japa. E o Japa. Porque vocês devem ter acompanhado, certamente vocês estão acompanhando as coisas do Kim Kataguiri. E o Kim Kataguiri tomou a decisão dele de ser nomeado, impossível, o ministro da Reforma de Estado. E ele prometeu, eu estava no evento, ele prometeu um corte de, olha só o númerozinho, 1,1 trilhão. 1,1 trilhão. Né? Mas voltando na questão do judiciário. Então, minha gente, a gente assiste isso e o Kim prometeu, quando ele estava fazendo o discurso dele, um corte de 1,1 trilhão de reais, caso ele fosse ministro da Reforma do Estado. E eu vou dizer uma coisa, ele não tirou esse número da cabeça dele. Porque eu conheço o Kim, ele não tirou esse número da cabeça dele. Ele deve ter feito pesquisa em cima, inclusive do que a gente tá colocando no livro amarelo. Ele deve ter chegado a esse número. Que dá pra cortar muita coisa. Cara, o Brasil é um país que, se você tiver meios e coragem de você fazer as reformas necessárias, o que você corta de despesas desnecessárias, primeiro que você já corta pela corrupção. Aí já vai uma grana preta. Outro dia eu fiz essa comparação, que eu achei uma comparação fantástica. Que é o seguinte, todas as pós-graduações, eu faço filosofia, eu faço doutoramento na USP. Inclusive amanhã eu tenho uma prova séria sobre isso. E existe um valor X que as pós-graduações em filosofia recebem no Brasil. Este valor é menos do que o Vocaro ia pagar para o filme do Flávio Bolsonaro. Para todas as pós-graduações em filosofia do Brasil.
Para tudo, tudo, tudo. Bolsas, etc, etc. Tudo que importa, assim, na pós-graduação de filosofia do Brasil, o valor é menor do que o Vorcaro daria para fazer o filme do Jair Bolsonaro. Então, e por que que eu cito? É claro, não é, obviamente, num país com tantos problemas, não é a prioridade ter uma boa pós-graduação em filosofia. Isso é de menos, né? Mas é uma área que as pessoas corretamente falam: pô, tá faltando dinheiro, não sei o quê, é difícil ter a bolsa, são poucas, a bolsa não consegue manter as pessoas e tal. Beleza, você poderia simplesmente dobrar este valor só com o aporte de dinheiro do Vorcaro para o Flávio. Que, ó, obviamente, é um aporte criminoso. Evidente, supostamente. Enfim, qualquer pessoa com 2 neurônios sabe disso. Que é tráfico de influência. Então, quando você olha essas coisas, a gente percebe que o Brasil tem dinheiro, sim. É porque as pessoas estão roubando dinheiro. Elas realmente estão roubando o dinheiro, mesmo. Se elas pararem de roubar tanto dinheiro, você vai ter um monte de área do Brasil que você consegue financiar melhor e que consegue, portanto, reestruturar as áreas. Não é difícil, o dinheiro está aí. As pessoas estão roubando, porque praticamente todo político no Brasil é ladrão. Essa é a verdade. Tirando algumas exceções honrosas, honoríficas, sobre as quais a gente tem que, assim, dar graças a Deus que existem, políticos no Brasil, via de regra, são ladrões. Eles roubam. Simplesmente assim. Eles entram lá para roubar. Inclusive, as próprias. Veja, a própria eleição é uma máquina de roubo. Eleição no Brasil é uma máquina de roubo. Eu sei como se faz a eleição. Por exemplo, na Bahia, eu sei detalhadamente como se faz a eleição lá. As pessoas, elas entram, prefeito, você fica lá um tempo, aí você faz um caixa roubando. E aí, desse caixa, você separa, em geral, 40% para a eleição e 60% você bota no bolso. É essa a divisão. Inclusive, a divisão numérica é essa aí. Você bota 40% para a eleição e 60% no bolso. E assim você vai reproduzindo. Então, se você puder cortar a corrupção, depois você corta os subsídios e as exonerações fiscais desnecessárias. Já dá, assim, dá muitos e muitos e muitos bilhões. Depois você faz uma reforma da Previdência dura. Você começa a cortar onde tem, vai sobrar dinheiro, esse dinheiro será colocado em infraestrutura, etc, 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 etc. Não é difícil, não tem essa dificuldade. A dificuldade maior é você conseguir fazer isso por conta dos instrumentos políticos, porque você tem que chegar com muita moral. Agora, sabe quem com certeza não vai chegar moral, caso aconteça a desgraça dessa pessoa vencer o pleito? Chama-se Flávio Bolsonaro. Primeiro que ele já não tá com moral na família dele, né? A situação na família dele já não está fácil. A gente acompanhou aí a treta entre ele e a Michele. O Flávio, Bruno, ele teve, digamos assim, aquela mesma conduta que ele sempre costuma ter com qualquer desafiante dele, com qualquer situação. Ele foi conciliador. O Flávio é um sujeito conciliador. Ele tentou trazer a Michele junto, mas ela não quis. Ela colocou o seu pé firme e não voltou atrás em relação às críticas. Então vamos ver a notícia. Michele deixa de seguir Eduardo e Carlos Bolsonaro após crise pública com Flávio. Pode descer aí. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deixou de seguir nas redes sociais. Isso parece uma banalidade, mas não é tanto. Reveladora, né? O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro e o ex-vereador Carlos Bolsonaro ampliando os sinais de desgaste com os filhos do ex-presidente Jair, poucos dias após tornar públicas divergências com o senador Flávio Bolsonaro. Num vídeo publicado na semana passada, ela afirmou que as críticas começaram depois do senador sair publicamente em defesa do deputado André Fernandes, PL Ceará, em meio a impasse sobre a candidatura do Senado no Ceará. Na sequência, Michele disse que os ataques se estenderam aos outros filhos do ex-presidente e sugeriu que a ofensiva teria sido articulada previamente. E não foi só ele, os irmãos vieram juntos de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. A crise teve início após Michele defender que a vereadora Priscila Costa, PL, vice-presidente nacional do PL Mulher, uma das suas principais aliadas, fosse contemplada com uma das vagas no Senado pelo Ceará. A articulação pela direção estadual do partido, no entanto, caminhou em outra direção, abrindo espaço para uma composição envolvendo o grupo político de André Fernandes e setores ligados ao ex-ministro Ciro Gomes, etc, etc, etc. Isso aí a gente já viu qual foi a motivação da treta. Basicamente, ela queria uma candidata que era aliada dela, ser senadora no Ceará. Eu imagino eu que a Michele não tenha tantas opções assim para mulheres senadoras. Tem a Bia Kicis,
talvez aí outra figura. A Carla Zambelli já tá fora do páreo há muito tempo, tá presa, né? Ela tá presa aí na Acho que sim. Itália. Tá presa na Itália e, enfim, também tá completamente queimada, né, carta fora do baralho. Então ela não dispõe de tantas opções assim. E para a Michelle isso é poder, né? Você tem uma senadora que obedece a você na hierarquia de comando, é poder, né? As hierarquias de comando desses partidos elas são fracionadas, porque existem interesses ali que são setoriais, né? E a bancada do Ceará claramente não quis fazer isso, colocaram o pai do André Fernandes para ser senador, aí deu toda essa treta. Mas o que eu acho sobre isso, sinceramente, eu não acho que isso vai ter grandes repercussões, sabia? Eu não vejo essa. Eu vi o tamanho do vídeo e vi as críticas que fizeram a Flávio e tudo mais, mas eu não acho que isso afeta demais ele. Entre Vorcaro e Michele, você acha que... Hum. O Vorcaro é incomparavelmente mais grave. Incomparavelmente mais grave. Agora, claro, do jeito que a coisa tá, ah, ele tem hoje chance de dar uma recuperada, assim. E se as coisas ficarem do jeito que estão, meio frias. E você sabe que a Copa do Mundo é bom pra ele, né? Pra esses caras todos, a Copa do Mundo é ótima, né? Porque as pessoas estão pensando em outras coisas. E isso é uma coisa interessante também. A galera só vai voltar a pensar em política mesmo quando terminar a Copa. Dia 19 de julho, se eu não me É, engano. gosto. Vai pra agosto? Chega agosto? Acho que as pessoas vão começar a falar mais de eleição em agosto. Então, mas é isso, já tá, assim, bem em cima. Mas enquanto tá na Copa, tá todo mundo olhando Copa, ninguém quer saber de eleição. E isso é muito bom pro Flávio. Isso não é um cenário ruim pro Flávio. E eu não acho, de maneira geral, que ele esteja tão mal posicionado assim. Eu acho que ele tem. Agora, se o escândalo do Vorcaro tiver algo muito, assim, severamente comprometedor, tipo, alguma conversa que fica claro que ele tá pedindo algum tipo de coisa. Porque uma coisa que me deixa curioso. É, se o Vorcaro fez tratativas para dar esse dinheiro para o filme do Jair, obviamente esse dinheiro não é porque ele ama o cinema nacional, né? Isso é evidente. Existe em algum momento, talvez uma conversa pessoal deles, talvez não tenha registro disso no WhatsApp. Até porque, assim, se eu fosse corrupto e estivesse conversando com alguém nesse sentido, eu não deixaria registro disso no WhatsApp, eu não sou estúpido. Então, talvez haja uma conversa pessoal entre ele e o Flávio, trocando influência. Ou seja, eu vou dar isso aqui, ó, eu vou dar 60 milhões pro filme do seu pai, mas em troca eu quero X. Esse em troca eu quero X ainda não apareceu em momento nenhum. Porque se a gente olha o teor das conversas que saíram pelo Intercept, é sempre a galera do Flávio pressionando o Vorcaro. E aí, vai sair o dinheiro? Porque a gente tá aqui apertado e tal. E o dinheiro, qual é o caso? Eles estão querendo que venha um aporte. Só que é óbvio que o Vorcaro só fez isso querendo alguma coisa. Ele não saiu por aí dando dinheiro para as pessoas a torto e a direito. Então, algum tipo de acordo ou de conversa deve existir acerca da contraprestação do Flávio Bolsonaro ou do bolsonarismo, que pode ser, por exemplo, livrar o cara dos problemas quando chegar ao poder. Pode ser uma das coisas que eles podem fazer. E isso é algo que, bom, o presidente da República é a pessoa mais poderosa do Brasil, a pessoa mais poderosa que há para blindar alguém, justamente o presidente. Isso eu queria ver. Porque se tivesse isto, se saísse, seja ele, Vorcaro, dizendo ou uma mensagem, qualquer que seja a mensagem, seja áudio, seja print, qualquer coisa, minimamente falando, tipo, quando a gente chegar lá, a gente te ajuda. Só isso. Quando a gente chegar lá, a gente te ajuda. Ô, irmão, estamos chegando lá, vai dar tudo certo. Uma simples mensagem como essa, aí eu já acho que derruba uns 5 pontos percentuais de voto do Flávio Bolsonaro. Porque aí fica claro que houve uma transação financeira. Porque esse é o ponto fundamental. O ponto fundamental é a crença de que houve uma transação financeira. Algum tipo de transação aconteceu ali. Ele não deu esse dinheiro gratuitamente. Isso não faz sentido nenhum. Isso é absurdo. É inconcebível para mim que ele esteja simplesmente dando dinheiro para filmes. Ele não vai fazer isso. Não há chance dele ter feito isso. Então, se ele fez isso, com certeza ele queria uma contraprestação. Isso é óbvio. Ele queria alguma coisa. Então, cara, tem que cortar
pra todo mundo, mas é aquela coisa que eu falo sempre também, que eu tô, assim, profundamente persuadido disso. Eu não acho que tem que ter corte nenhum pra nada do povo se não tiver pelite. Minha posição. Não acho. Nenhum. Mas nenhum. Ah, mas é mais dinheiro. Os penduricalhos do judiciário não é tanto assim. O BPC é mais. Mas a aposentadoria. Para mim, por uma questão de moralidade e de você repactuar o contrato social que está em frangalhos no Brasil, porque as pessoas absolutamente elas não confiam que os governantes queiram o bem delas, é preciso atingir primeiramente os estratos superiores, na minha opinião. Não sei como seria o governo, eu próprio não sou o candidato a nada, mas eu acho que é o correto. Porque há uma séria dificuldade do brasileiro de confiar em qualquer governante que proponha qualquer tipo de medida de austeridade. Porque o que o brasileiro vê ao longo da sua vida é o seguinte: austeridade pra você, tranquilidade pra gente. Você come o osso, a gente fica com a picanha. É assim que as coisas são, entendeu? Quando você tem, por exemplo, escândalos de corrupção que aparecem semana a semana, você vem com um discurso, nós temos que ter austeridade. Porque a economia. Cara, a população só acha que isso é conversa fiada. E com razão. As pessoas percebem isso. Se elas virem o, um governante de fato buscando resolver os problemas dos andares superiores do edifício da sociedade brasileira, dos juízes, dos ricaços, dos políticos corruptos e assim por diante. Se a pessoa vê o presidente fazendo isso, é outra realidade. Outro horizonte se anuncia no Brasil em relação ao governo, à governança. Tudo muda. Eu acho que isso muda tão profundamente que isso seria a coisa mais chocante do mundo. Porque as pessoas só não acreditam. As pessoas acreditaram no PT em 2002. Você é muito. Quantos anos você tem, Bruno? 29. 29? Então você tinha o quê? Quantos anos assim? Em 2002? Você era criança, né? 6. Você era criança. Você não lembra disso. Mas eu me lembro. Porque eu não era criança. Eu tenho 38, já era adolescente. E eu me lembro qual foi o clima de 2002. Muita gente acreditou que o PT ia fazer isso que eu estou dizendo. Muita gente votou no PT pensando assim: não, esses caras são sérios, eles vão chegar lá e vão mudar tudo. As pessoas acreditavam nisso. 5 já, vou fazer o sorteio daqui a pouco. 5, é isso aí. As pessoas acreditavam nisso, Bruno. Muita gente acreditava nisso, que o PT ia chegar lá e ia mudar. E o primeiro choque para os setores da classe média que votaram no PT com essa esperança foi o mensalão. Aí deu, assim, menos de um ano. Do próprio ano lá do governo já saíram as notícias sobre mensalão, Joaquim Barbosa e tudo mais. E isso feriu a imagem do PT, assim, de forma drástica. De forma drástica, feriu a imagem do PT. E nunca mais o PT recuperou a imagem de partido impoluto. Mas o PT tinha a imagem de partido impoluto, que era o partido que não tinha. Claro, aqueles que estudassem mais a fundo a história do PT perceberiam que isso era uma mentira, obviamente. O PT já tinha se envolvido em escândalos de corrupção. Aqui em São Paulo mesmo, a Erundina se envolveu em alguns deles, né? Em outros lugares. O PT já tinha um histórico. O PT não era a missão, cara. E assim, já era um partido de maior porte, né? Em 2002. E já havia se envolvido nesses casos. Mas ainda assim, para a população, para parte considerável da população que votou no PT, não era assim. As pessoas votaram realmente com esperança. E não aconteceu, né? Absolutamente não aconteceu. Então, o que eu sinto do fundo do meu coração? Se um governante assume o Brasil e se esse governante começa de fato a reformar o topo do edifício brasileiro, da sociedade brasileira, as pessoas vão confiar tanto nessa pessoa. Elas vão ter uma crença tão forte que se trata de uma pessoa do bem, que elas estarão dispostas, elas mesmas, a fazer muitas coisas. Pela primeira vez em, sei lá, décadas de história brasileira. Isso é o que eu acho do fundo do coração. Eu não acho que o povo brasileiro ele é resistente a certas coisas. Eu acho um povo muito. Tirando, obviamente, a criminalidade. Não tô falando do problema da criminalidade. Tô falando do povo. Povo ordeiro. O povo ordeiro e pobre. O povo ordeiro e pobre é um povo manso.
é um povo, de muita aceitação, na realidade, e é um povo muito castigado e muito machucado pelos fatos que ele vê o tempo inteiro. A desigualdade e a injustiça no Brasil, que campeiam de uma forma como nenhum outro país notemos, o Brasil é o país mais desigual do mundo. É o país, the one, o país mais desigual do mundo. Tendo nós desigualdade superior à Índia, que possui rescaldo do sistema de castas. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. A desigualdade do Brasil é gigantesca. Eu li aquele livro do Pedro Nery da Fonseca, eu acho, um economista ótimo chamado Extremos, um belíssimo livro, em que ele mostra os extremos do Brasil. Então ele pega, por exemplo, como funciona Pinheiros e como funciona a cidade, sei lá, com menor IDH do Brasil. E as discrepâncias monstruosas que nós temos dentro do mesmo país. Elas são gigantescas, gigantescas. De renda, inclusive. Se você ganha acima de R$ 5.000 no Brasil, você, não digo que você é rico, mas você pertence a um extrato de renda elevada na população brasileira, considerando a totalidade do que é a renda média do Brasil. E tudo isso é muito, assim, isso é muito angustiante até. Então, eu acredito de forma genuína que se você tiver um presidente que faça alguma coisa para afetar os estratos superiores, esse presidente ganha a confiança do povo brasileiro. E ele ganhando a confiança do povo brasileiro, ele repactua o contrato social tácito que existe na sociedade e que está em frangalhos há muito tempo. Esta pode ser a grande tarefa da nossa geração, mas obviamente também vai depender do eleitor fazer um voto consciente, enfim, abrir os seus olhos diante das miragens, tá? Esse foi só um dos trechos. Se inscreve e deixa o like porque ainda vem muita discussão forte por aqui.